Boa noite, as pessoas que estão do outro lado da telinha. O meu nome é Janice Baixo, sou autora do romance histórico Granito, para quem não conhece. E nesta noite, ainda dentro do mês de setembro, comemorando o mês do Gaúcho, mas talvez esta nossa entrevista seja postada mais adiante, então, mas ainda homenageando o nosso estado. Convidei uma pessoa muito ilustre, né? Uma pessoa que entende muito da tradição do nosso povo, da miscigenação, desse cruzamento de raças que faz o Rio Grande do Sul um estado tão bonito. Eu tenho aqui o declamador, um poeta raiz, né? E eu vou mostrar, inclusive, o livro que eu recebi de presente dessa pessoa. É um livro maravilhoso, se chama Olhos Pampa, e essa pessoa, esse poeta, se chama Chiru Antunes. Muito obrigada pela presença, Chiru. É um prazer ter aqui você conosco, e essa noite, né, esses 70 minutos serão muito enriquecedores e muito agradáveis. Muito obrigado, é um prazer, uma boa noite a todos, é um prazer muito grande, faz horas que a gente está para ter esse bate-papo, né? E hoje, enfim, estamos aqui frente a frente para falar de cultura, de poesia, que é uma coisa muito agradável para a gente. E tu, como é uma poetisa também, né? Porque eu, encelando o teu livro, eu vi várias interações poéticas ali, né? Bastante fortes, né? Porque eu acho que um livro sem a poesia ele não se desenvolve totalmente, né? Então é um prazer estar aqui, né? Muito obrigada, Chiru. Obviamente, Granito, eu também te presenteei com um exemplar, né? Sim, Deve sim. estar lendo ainda, mas é que o Eu ambiente. estou aos poucos, né? Aos poucos eu estou degustando ele, né? Degustando, é. E como eu estava dizendo, então, para as pessoas e para ti, a paisagem já é uma poesia, a paisagem do livro. Eu tive essa grata, essa satisfação de narrar o nosso meio rural gaúcho, Sim, né? O nosso ambiente, que ele é poético por natureza, né? As nossas coxilhas, os nossos é, lagos, o nosso campo, né? Então, é uma poesia, né, Chiru? Mas a sabe gente que vai falar sobre. Pode falar. sim, sabe que esse romance que tu tão bem desenvolveu ele, né? De uma maneira, eu diria, verdadeira, né? Porque tem elementos muito verdadeiros ali, né? Claro, a liberdade poética e literal é do escritor, né? Mas sabe que ali onde ele se passa, ali naquela região do Capão do Leão, ali, o Capão do Leão ele faz divisa com Pedro Osório, né? Pedro Osório é onde eu nasci, né? Veja só. Eu tenho muita intimidade com aqueles campos ali, já passei a cavalo ali muitas vezes, já Sim. andei, conheço toda aquela região praticamente a cavalo. Então, quando eu leio o Granito, eu já estou íntimo com a paisagem, né, daquela região. Tu sabes, Chiru, por falar nisso, vários leitores que moram em Capão do Leão e nas E vizinhanças me falam a mesma coisa. Janice, parece que você viveu aqui. é As verdade, suas personagens narram uma história que é nossa. sim. Os leitores se veem dentro do livro, Chiru. É uma coisa interessante. É muito interessante mesmo. E o próprio portal aquele, né? É, é, Sim, esse portal nos remete ao nosso lado espiritual, né? com certeza, com Mediúnico, certeza. né? Que todos temos um pouco mais desenvolvido, outros menos, né? Sim. Mas é uma coisa muito especial isso aí, né? É, 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 Parabéns, né? é um Parabéns. toque
poético no livro, que não é, que é uma prosa, na verdade, não é um poema, mas ele tem um toque realmente de poético. Mas de poesia, você que entende, então não adianta fugir disso. A gente vai falar de poesia. E eu vou começar. Eu sempre tenho um script aqui comigo, porque é muita coisa na cabeça, né? E tu sabe que a idade vai chegando, né, Chiru? E a gente vai fazendo as ideias. Sei bem disso. Então, eu vou, assim, tu tens, eu te entreguei ele, né? E eu sempre leio as perguntas para eu não me atropelar e a gente ter um encontro, uma entrevista, uma live legal, né? Tranquila. Sim. E a primeira pergunta é para você, né? Essa entrevista é entre nós, mas eu fiz muitas perguntas que eu peço que você responda, né? Mas você também tem toda a liberdade de ponderar coisas sobre o livro, sobre a vida, sobre o nosso estado comigo, e fazer perguntas também, que eu estou aqui bem aberta e disponível para respondê-las na medida do possível, né? Então, vamos lá com a primeira. Fala um pouco de você. Você já falou, já disse onde você nasceu, né? E eu pergunto nessa primeira, né, pergunta o seguinte, que você fale um pouco da tua infância e o quão a tua infância ela influenciou na tua poesia que você escreve hoje em dia como adulto, e se você lembra da primeira poesia e que idade você lembra? Foi uma coisa mais madura, a poesia em você, Chiru, ou você desde criança já tinha alguma habilidade com a escrita poética, lírica? Sim. Não, eu sempre tive essa vontade de escrever sobre alguma coisa, e em seguida despertou esse lado poético, mas todo ele muito ligado à terra, né, sempre. Porque eu nasci em Pedro Osório, mas eu, com muito novinho, eu saí de lá. Porque a minha mãe veio para Pelotas, para minha irmã estudar, e os meus avós tinham eu diria uma estanciola, que é uma estância pequena, assim, no 2º distrito de Piratini, que é um lugar bem perto de Pedro Osório, né? E eu ia ali sempre, né? Quando novinho, praticamente me criei ali, desde novo, assim. Só indo para Pelotas para estudo mesmo, mas sempre voltava ali. Ali eu despertei tudo que eu vi, tudo que está escrito no meu livro, nesse livro de poemas, toda a poesia tem passagens ali, né? Toda ela tem passagens ali, tem coisas ali. E eu vou devagarzinho, vou vir até aqui, ó, para te mostrar esse lugar. Estou te acompanhando, a gente está te acompanhando. Eu tenho um quadro dele aqui, ó, e eu não sei se vai dar para ver. Essa seria a estância dos teus avós, é isso, Chiru? Infelizmente, a gente perdeu ela. Ah. Isso aí é o que mais me dói na minha alma, né? Sim, eu então, imagino. Eu sempre passei ali porque ela é na beira da faixa, é quem vai para o lado de Bagé, de Ulha Negra, enfim. Sim. Eu sempre passei ali depois disso tudo, desse acontecido, eu nunca olhava para lá, né? Nunca olhei. O dia que eu olhei, eu fiz um poema que se chama Rincãozito. É um poema. E ele está no teu livro, ele está nesse livro de poesias. Ele está aí. Sabe que eu te falei que eu leio eu leio um livro de poesias aleatoriamente, eu abro a página e leio. Sim. Eu não cheguei no Rincãozito ainda, mas eu cheguei numa poesia que a gente vai ter uma surpresa no final, né, Chiru? Mas, então, fale mais. Toda essa vontade que eu influenciou essa poesia, né?
Não, eu tenho ela aqui, né? E para te entender melhor a situação onde eu me criei, eu vou te dizer ela aqui, ó, rapidamente, porque Ah, ela é por curta. favor, Ciro, declama Ela, ela para nós. ela se chama Rincãozito, é esse lugar. Então, Sim, ela diz assim, ó, Rincãozito coraçonado, caminito da minha alma, pedra, barro e capim, casa, galpão e querência. Rincãozito abençoado, onde orações vidaleiras da minha infância morena me fez assim. Rincãozito amanhecido, onde eu molhei as alpargatas na recolhida dos mansos, e os retratos do acalanto encontrei junto da quinta, misturado a pissigueiros e laranjeiras copadas. Rincãozito, demi-flor. Os ventos que em ti voavam deram asas ao meu poncho e me ensinaram teus sonhos, noite adentro galopeando. O coração das madeiras, na alma sonora dos matos, sem sua forma, possuía o arpejo das guitarras. Rincãozito, o teu rio, guarda em sua cinta de prata sonhos de lua banhada pelo feitiço das águas. Meu poema é este rio, nascido em meio a tuas pedras, que em sua estrada real traz segredos da minha terra. Rincãozito, sabes tu, quando eu cruzo em teus caminhos, eu vejo um avô e um filho no ramadão junto às casas. É uma espécie de visão de mim mesmo, e comovido, eu dou graças ao divino por ter os olhos tão limpos de enxergar estas coisas que mexem tanto comigo. É isso muito aí. lindo, Chiru, maravilhoso. Olha toda a lembrança que esse lugar, ao você É, passar e escrever, estava na tua memória é, infantil ainda. mas isso me incomoda muito, né? Me incomoda bastante. Obviamente, dói, Porque mexe com a ali, tua poesia, é justamente é, assim. porque ali embaixo da sombra a gente comemorava o Natal entre a família, Sim, aquelas coisas sim, todas, né? Então, sim. essas coisas ficaram, né, se perderam, e aí eu sinto muita falta disso, então, Com certeza, mas você né? registrou com a tua bela poesia. E essa é a poesia do Ciro Antunes. É uma poesia que mexe muito com. Eu estou lendo o teu livro e eu estou amando. Mexe muito com a gente. Mexe muito comigo. Eu sou uma pessoa muito sensível, Ciro. Então, Ah, eu não eu sei se também. essa sensibilidade, né, ela coopera com essa. Eu também, eu também, tu sabe que eu fico, não te imagino, tudo é aeromoça, né? Tudo técnico dentro daquele avião, né? Mexendo com um Longe, monte de botão. não, o pior de tudo é longe da Terra, né? Longe da... É mais perto do céu, né? De Sim, qualquer mas a forma. gente mais perto de Deus, né, Chiru? Quem sabe, É dos anjos, verdade. É. né? Então, como eu disse, toda a minha poesia ela emana desse lugar, né? Ela foi ali que eu aprendi os personagens, todos eles que estão nos meus poemas são Sim, dali, né? sim. A As tua poesias. vivência naquele chão, naquele lugar, e em todos É, esses lugares que você passou, que a gente vai falar mais tarde também sobre isso, né? Mas sim, linda poesia, Rincãozito, eu vou ler nos Olhos do Pano ainda, vou chegar nela, né? Eu não sim, sigo o índice de poesias, mas eu vou chegar nela. Ela é muito linda, sim. muito linda mesmo. Obrigado. Vamos seguindo, então, aqui, Ciro. Sim, Granito é o meu primeiro romance, e ele nasceu de forma cósmica. Né? é, Eu não consigo explicar de onde ele não, mas surgiu. eu entendo, eu entendo. Entende? Ele surgiu. Creio que eu tinha uma missão, Chiru.
pode sim, ter sido uma missão que veio dos meus ancestrais, né? Talvez tenha sido isso, uma missão espiritual, digamos assim, verdade. a descrever e contar a história dos meus ancestrais, né? Por isso eu tive essa habilidade, né? Essa Sim. necessidade, esse chamado, digamos assim. O livro Olhos do Pampa é o seu primeiro trabalho ou não? O seu trabalho escrito de forma compilada em um livro? Sim ou não, Chiru? É, E fale-nos um pouquinho da tua trajetória, não só de escritor de livro, mas o que tu quer falar mais sobre ti? O que tu faz? sabe que esse é o meu primeiro trabalho, realmente é o meu primeiro, Sim, porque é uma necessidade, eu tinha de registrar essas coisas em alguma coisa, algum meio físico, né? Porque a gente uhum. está tão numa era digital aí, eu acredito que essa era digital é uma coisa não é muito palpável, né? Não, E em livro é, né? Hein? não é muito palpável, É, não é e o nada palpável. livro é, né? O livro a gente pega, a gente, né? Sim. E eu, como é que eu vou te dizer, eu a partir do momento que eu comecei a a entrar nesse mundo poético, eu comecei a ter parceiros musicais, né? Sim, Que, sim. que chegaram a mim. Eu acho que o teu vídeo se apagou, mas agora ele voltou de novo. Ah, tá. É E conexão, às vezes, é. eu Uhum. comecei a participar de festivais nativistas, que eu acredito eu acredito que seja uma coisa muito importante no estado do Rio Grande do Sul. Até nós temos um conhecido em comum que eu encontrei em Bagé, ele foi o patrono da FLIC o ano passado, o Severino Moreira, que me parece, né, Antunes, ele trabalhou contigo, vocês tiveram trabalho juntos, é isso? Dois Dois trabalhos, mandatos. monumentais até. E para quem E não conhece, Chiru Antunes, essa pessoa maravilhosa aqui na nossa frente, ele com o trabalho dele, né, solo ou com algum companheiro de composição, vocês já ganharam algum prêmio, né, Chiru? Ou vários? já, Como é que é? Ou as músicas de vocês ganharam prêmios? Me fala um sim, pouco. sim, já ganhamos festivais nativistas, ganhamos Livramento, ganhamos aqui em Pelotas, Guaíba, enfim, uma série de lugares, né? Sim, sim, Segundo e terceiros lugares, né? Então, esses parceiros, esses que se tornam amigos da gente, quase irmãos, né? Porque a gente sim. reparte uma sensibilidade junto, né? E aí eu comecei a entrar nesse mundo dos festivais e estou até hoje, né? Não consegui sair mais. Com certeza. E me fala, Chiru, te dá prazer isso, escrever essas poesias tão lindas, que são poesias que falam muito do nosso estado, da nossa realidade, do ser gaúcho, do Sim. significado, né? Porque não é um significado muito simples ser gaúcho, né? Nós conversamos até, inclusive, sobre na live, né, que infelizmente você não conseguiu, né, entrar, né, nós fizemos uma live há uns dias atrás, mas E a gente olha que falou eu tentei. tentou. A gente sabe disso, mas então, Ciro, o que que é, o que que mexe muito contigo essa nossa realidade tão diferente, tão peculiar, porque o nosso estado é um estado peculiar. Nós temos fronteiras muito tênues, nós temos uma história de fronteiras muito tênue, né? Nós temos toda uma imigração, nós temos os povos indígenas que habitavam as nossas terras, Sim. e você mexe com tudo isso, você escreve sobre isso. Isso te emociona? Como é que você se sente? Sabe que quando eu termino um poema é uma sensação muito estranha, assim, uma sensação de quase de imortalidade, assim, de alegria, um misto.
é uma coisa muito boa, inexplicável, assim, né? Sim. Então, é, ultimamente eu não tenho escrito quase, porque eu não consigo parar, porque eu preciso parar, né? E eu não estou conseguindo parar, porque a gente está sempre correndo atrás da máquina, né? A vida é E, louca, uma vida louca. e tanta coisa para a gente fazer e arrumar e não sei o quê, e é tudo gira em torno de burocracia, né? Então, Sim, isso aí, a mim me fere, me agride muito, o mundo me agride sim. bastante. O escritor no Brasil sofre muito, Chiru, a gente sabe disso, você e eu sabemos muito bem disso, né? É toda uma Sim, burocracia, é muito dinheiro envolvido, as pessoas nem se dão muito conta de quão difícil é editar um livro, né? Às vezes tem que se editar de uma maneira independente, como foi o meu caso, né? sim, Então, além de todo o trabalho criativo que a gente tem. Então, o escritor, ele está sempre sendo, assim, digamos, a gente está sempre numa luta de boxe, né? Parece que estão sempre boxeando a gente, né? Mais ou menos Eu- isso. esse meu livro eu fiz graças ao Procultura aqui de Pelotas, que é um projeto Pois que é, tem, você né? ainda teve esse incentivo, né, cultural, que é uma coisa magnífica, né? E que tomara que perdure, que continue, né? Mas, Sabe que lá nesse lugar, lá onde eu passei até meus 20 anos, eu direto lá quase. E, sim, e sabe que lá não passava estrada de faixa assim de asfalto, asfalto, asfaltada, aham, de rodovia, estrada de chão, né? Para sim, chegar lá até a gente custava um pouco, né? Era um lugar bastante isolado. sim, Num dia veio a faixa, né? sim. Veio, é. E lá no fundo do campo tinha um lugar que era folcloricamente, era um lugar que diziam que era assombrado, tinha Uhum. assombração, era um Tu mato escreveu fechado. uma poesia sobre isso, vai falar ela para nós aqui? Eu acho que sim, não tem lembrança assim agora, né? Mas sabe Uhum. que esse lugar, quando a faixa veio, a faixa destruiu esse lugar, né? Ah, E era um lugar destruiu que todo passava aquele, com... o mistério que É, envolvia esse pessoal, e né? essa faixa veio e passou no meio daquilo, como se nada existisse, e aquilo me deixou tão mal, porque Sim. parece que Arrasou, né, aquilo, entendo. rebentou os sonhos, né, da Sim. gente, né? Tu sabe, Chiru, agora você me falou sobre isso, eu me lembrei das histórias que a minha vozinha, que inclusive ela, o nome dela, e eu me inspirei na minha avó materna para criar essa personagem, Luísa, Sim, a Luísa Ferreira, que você vai encontrá-la no futuro, se você não chegou ainda nesses capítulos, né, onde ela aparece. A avó Luísa, Chiru, ela nasceu no Capão do Leão, né? Os meus sim, avós se casaram lá, né? Minha mãe nasceu lá também. E a avó Luísa, eu fui criada pela avó. A mãe trabalhava aqui em Porto Alegre e a minha avózinha que cuidava de mim, né? E a avó me contava muitos causos. E hoje em ah, dia, como adulta, eu entendo de onde surgiram esses causos. Esses causos gaúchos que sim, as pessoas do interior têm o hábito de trocar, de conversar. E um deles que me marcou muito foi a história do negrinho do pastoreio. Eu nunca esqueci. Ficou muito na ah, minha memória, como é criança, verdade. né? Então, são todas essas coisas, né, peculiares, essas histórias que o gaúcho tem pela sua lida no campo, né, pela sua vivência, pelas lendas, como você falou, desse lugar assombrado, que sumiu, né? Então, o importante é que a gente registre esse livro, né? E é o que tu fazes, Chiru, de uma maneira poética, né? Eu acho muito importante, né, que o Estado do Rio Grande do Sul dê mais incentivo cultural aos escritores, né? Principalmente a nós, escritores, assim, que estamos
entrando no mercado. É tão difícil, é tão difícil. É Você difícil acha, porque... que Não, sabe que é difícil porque a gente também encontra aqui no Rio Grande do Sul uma mídia que explora coisas que não levam a nada, né? Que não... Uhum. tem esse lado também, né? Eu não vou Sim. dizer que é uma coisa generalizada, né? Mas tem esse Uhum. lado também. A nossa própria, quer dizer que a nossa própria mídia não explora a nossa cultura. Seria isso? Exatamente. Uhum. Exatamente. Eu também vejo como você. Uhum. Porque... Eu acho assim, às vezes, Chiru, sabe o que eu penso? Que as pessoas querem apagar a nossa história, apagar essas tradições que e eu digo que não são tradições do estanceiro apenas, mas são tradições do peão da fazenda, né? Ah, Então, sim. quando a gente apaga as tradições, a gente apaga essas pessoas humildes também, né? O que que tu achas da gente manter as nossas tradições, da gente registrá-las, da gente, né, cultivá-las? Porque eu acho isso aí importante. Eu acho que a gente tinha que ter até um museu nesse sentido aqui no Rio Grande do Sul, Sim. que olhasse com mais atenção para isso aí, né? Para esse tipo de coisa. Lá onde eu me criei, eu convivia com pessoas extremamente humildes, né? Eram pessoas... Sim. Tinha a dona Chinoca, que era a mulher do seu Pedro, oleiro, ele fazia tijolo. E Sim. ela benzia, né? A minha vozinha Luísa benzia, era benzedeira também. Eu muitas vezes fui lá para ser benzido por ela, né? Eu fui benzida quando E, criança. e essas coisas assim, ó, são coisas tão importantes, porque Sim, sim, senão se perde. a gente vai Eu, ficar sem eu, memória, né? o museu, sabe, um museu que narrasse a nossa trajetória gaúcha, desde os primórdios da colonização desse estado. Eu tenho um trabalho que se chama Povoamento, que fala desde lá do início do gaúcho. Uhum. Ele fala... Eu vou abrir ele aqui. Ele fala dessa mistura, porque o gaúcho ele é filho de espanhóis e portugueses com índios, Bom, é né? uma, é uma mistura índio, é uma mistura em negro, né? Então, nós temos uma grande mistura. E isso que embeleza o gaúcho, né? Olha como as mulheres gaúchas são bonitas e são famosas É, fora do Rio Grande do Sul, né? Então, é, embeleza, dá cor, sim. dá o diferencial. Né? E eu acho que a gente tem que cultivar isso, preservar historicamente isso, né? Aí, Chiru, eu quero uma outra poesia. Vamos lá. Ah, Tu procura uma outra poesia para é, nós aí. Está na hora de dizer que é uma poesia. essa eu sei de cor aqui, ó. Ah, então vamos lá. Se Fala de chama... índio. Tu tem uma que Não, fala sobre não, indígenas. essa, essa puxa a brasa para o meu assado, né? Tá, Como então diz vamos o lá. gaúcho, né? A fala do poeta, se chama Os Olhos do Poeta, né? Tá bom, vamos lá E então. aí ela diz assim, ó, tal qual fosse um menino com os olhos de um profeta, o poeta é quem concebe as linhas tortas nas retas. É só ele que percebe que essas mesmas linhas tortas são fios de vida e adagas na dança viva das horas. O poeta, o universo, resumido na expressão, é um vento silvando versos para ser resto de canção. Quem colheu o sol dos lírios, vestidos de primavera? Certamente foi um poeta para dar brilho aos olhos dela. Foi quem deu seu coração
a quem não soube cuidar, e mesmo assim fez um poema com refúgios de luar. Que coisa magnífica, gente! Olha só, que coisa linda, que coisa linda. E sabe, eu visualizo a tua poesia. A tua poesia é muito visual, ela é sensitiva em todos os sentidos, sabe? Ela tem cheiro, para mim, tem forma, tem gosto, tem cor. A tua poesia é muito sensorial, Chiru, sabe? É muito Eu não estou ouvindo. Alô? Alô, tá me ouvindo agora? Eu acho que... Chiru, eu recebi uma ligação e ela atrapalhou aqui a nossa... Nós vamos continuar. Sim. Eu estava dizendo que a tua poesia é muito sensorial e isso me encanta muito. Eu sou uma pessoa muito visual, muito sensorial. Tanto que o meu livro Granito ele é muito descritivo. Isso sou eu. Né? Eu quero que o meu leitor se localize. Sim, Sinta mas ele se veja localiza. aquela cor naquele olhar, sabe? O meu livro é muito descritivo. Eu sou uma pessoa muito sensorial. Faz parte de mim, da minha pessoa. Muito lindo teu poesia, muito linda mesmo. Eu queria te perguntar uma coisa sobre esse Por teu favor, livro, Granito. Como é que tu chegou, teve essa... Como é que tu encontrou essa pedra? O meu avô, José, que é um homônimo no livro, ele Sim. foi graniteiro. Ele foi graniteiro na Pedreira do Estado, no Capão do Leão. Sim. E esse nome, eu achei que ele seria muito importante. O significado dele é muito amplo para mim, né? Porque granito é uma rocha e se o homem não destruí-la, ela fica para a vida toda ali, né? Então, o significado do título desse livro, Chiru, é justamente isso, é a permanência das minhas raízes, dos meus antepassados, a permanência em mim e nas gerações que vieram depois dele. Como é que eu achei esse granito? Eu justamente pensei numa pedra e que essa protagonista, Laura McNeil, que é a moça, né, a neta dessa família, desneta, e que volta ao lugar depois de muitos anos, eu pensei numa conexão mística que tivesse a ver com essa rocha onde meu avô trabalhou, né, nessa pedreira, né? Um trabalho tão sofrido, tão pesado. E foi assim que nasceu o granito. Não, mas eu acho isso aí uma coisa fantástica, isso aí, né? Toda essa caminhada aí através de... Porque a ancestralidade da gente, a, a alma da gente, os ancestrais, tudo isso é um granito mesmo, né? É uma coisa indestrutível, nunca vai se apagar, né? A Não. gente nunca vai esquecer a mãe, o avô, a avó, né? Eu ando sempre à procura disso, uma coisa impressionante, né? Eu ando no rastro sempre disso aí. Mas as tuas poesias dizem isso, né? Eu penso muito como seria o meu tataravô lá, né? Eles vieram da Itália, uns, né? Sim. Outros vieram de Portugal, né? Então, como é que vieram, né? Como é que é uma coisa, isso aí me mexe muito comigo, né? Me deixa... Sim. Mexe muito com a gente, né? E eu acho que o nome granito justamente é uma assinatura, digamos assim, Chiru. É a minha Sim. assinatura, entendes? É a assinatura do meu DNA, da onde eu vim. E eu não esqueci da onde eu vim.
né? Eu sou neta de graniteiro, né? Então, bisneta de sim, graniteiro. E essas minhas origens, elas não se apagam, elas não somem. Essa sou eu, essa sou Janice, é, né? Então, é isso, daí que veio o título do livro, né? Tem toda sim. uma trajetória por trás dele, né? Na verdade. É muito, muito lindo esse teu livro, barbaridade, muito mesmo. E de, Bonitas e são de- as tuas poesias, Chiru. de- Vamos lá, não, e vamos lá, de- Chiru. não, não, Vamos e lá. depois ele é num lugar, ele se passa num lugar que eu gosto muito desses campos aqui, né, desses Sim. campos, esses campos acuchilhados, né, que tem essas É ondulações. muito bom. Tu conhece Capão do Leão, com certeza, tu mora próximo aí. É uma natureza muito bonita, né? É Não, muito eu conheço, diferenciada. eu tenho amigos lá, tenho vários amigos lá. Sim, sim, sim. Né? Inclusive o Capão do Leão, ele é perto praticamente, dentro do Capão do Leão um campus da Universidade Federal de Pelotas ali. Sim, eu sei disso. Tem um campus ali, não é? Dentro de. Quando eu estudei agronomia, que eu não me cheguei a me formar, né, mas eu tive Sim, lá muito tempo e eu conheci aquilo tudo ali. Conheci. sim. Então, tu conheces bem a região. Uma região muito bonita, Uhum. por sinal. Muito É, bela. Eu convido as pessoas a visitarem esse cantinho do Rio Grande do Sul que se chama Capão do Leão. Né? é, É muito bonita. A beleza natural é muito pródiga, digamos assim, né? Ah, muito bem, Chiru. Agora vamos falar de inspiração. Você estava falando que você não está com tempo de escrever. A minha pergunta é a seguinte: eu, quando escrevi Granito, eu sou uma pessoa, eu tenho que estar assim inteira para conseguir escrever. Eu não posso uhum, estar em pedaços, né? eu Eu entendi. tenho que estar muito centrada, eu tenho que estar escutando música, pode ser rock ou pode ser música clássica, não importa, Sim, mas eu tenho que ter música. Eu gosto muito disso. Isso mexe comigo. sim, Senão a inspiração não vem, não adianta. Como é que sim. surge a tua inspiração? Da onde é que tu tira a tua inspiração? Tu tem um momento certo? Tu gosta de escutar as tuas composições quando está escrevendo? Como é que tu te inspira? Eu, olha, isso aqui é até uma coisa interessante isso aí. É de uma hora para outra. Eu Aham, não, eu não, eu não digo assim, eu vou me sentar agora e vou escrever. Não, ok. não é assim que acontece comigo. Acontece de uma hora para outra. Eu estou fazendo uma comida ali na cozinha e daqui a pouco eu tenho que sair dali e botar para fora. Escrever. Ok. É, Aham. é Então é assim uma que coisa assim, ela alguns, vem. alguns poemas saem inteiros, outros saem o esboço, a volta deles, mas eu tenho que às vezes anotar coisas que vêm para mim assim. E Aham. quando eu termino de escrever alguma coisa muito significativa para mim, Sim. eu tenho um cansaço tão grande e um sono, Te drena. Essa é uma escrita coisa drena a sua energia, digamos assim. impressionante. Parece que eu vivi aquilo tudo que aconteceu. Entendi. Intensamente. É. É. Muito Então, interessante, viu? É assim que vem a tua inspiração. Ela é, simplesmente bota da tua alma, do teu coração, e tu tem que é. escrever, senão tu perde. A não ser quando eu tenho que fazer um trabalho para alguma coisa, né, que me pedem, Sim. aí não, aí é diferente, aí é uma coisa mais técnica, né? Então, Aham, aí, aham. né, tipo assim, às vezes as pessoas me pedem para fazer uma Uma locução, composição. não Aham. uma locução sobre um evento e que Ok. tenha uma poesia, uma coisa, mas aí é mais técnico, né? Uma coisa Sim, bem. sim.
Aí você tem que sentar para fazer, né? Então é diferente. Aí não tem muita... É bem, bem técnico mesmo. Aham, aham, aham. Muito bem, muito bem. Muito bem, obrigada, Chiru. Eu amo cavalos, eu gosto muito dos equinos, aliás, Sim, eu gosto dos animais em geral, tá, Chiru? Mas esse amor pelos equinos, para mim, veio justamente com esse meu contato, esse meu renascer como gaúcha, depois de sim, adulta, né? Me fala um sim. pouco do teu trabalho, tu já me falou que você gosta de equinos também, me conta um pouco esse teu amor. Obviamente, desde criança tu conviveste com cavalos, né? Não foi o meu caso, né? Mas fala um pouquinho disso pra gente. Sabe que o cavalo sempre teve na minha vida, né? Não de uma maneira bem simples assim. Como eu te falei, né? Eu era pequeno lá fora e a gente usava os cavalos para trilhar feijão, né? Numa Uhum. eira. A eira é um círculo onde eles colocam o feijão ali, né? E os cavalos passam por cima, né? Que E vão de... interessante! Olha É, só, não sabia disso. é, é um círculo. É bem um círculo, assim, círculo de terra, não tem grama, assim. E Uhum. ali é colocado o feijão ali, né? O feijão em vagem, né? Maduro, Sim. mas em vagem. E a gente vai passando a cavalo ali, andando na volta, andando na volta, andando na volta, andando na volta, até debulhar o feijão, né? E o feijão depois ele é juntado com uma pá, ele, eles pegam aquela pá e atiram para cima aquele feijão e o vento tira a poeira Ah, dele. Entende? que E eles interessante. ali vão ensacando, vão guardando, e eu fiz isso muito em cima de um cavalo, né? Sim. E, e depois eu comecei a ter meus próprios cavalos, né? Eu cheguei a Sim. domar meus cavalos, tive Ah, cavalos domados por mim, sim. e sempre eu saía muito a cavalo, por exemplo, eu ia para Piratini a cavalo para desfilar no 20 de setembro. Sim. Então, essa proximidade com o cavalo, né? E hoje eu trabalho com eles no Pois é, centro de... fala um pouquinho para nós, então, Chiru, o teu trabalho, que eu acho uma coisa muito bonita. Me fala um É, pouquinho e fala para as pessoas que estão nos assistindo também. eu trabalho no centro de ecoterapia da PAI, aqui de Pelotas, né? Sim, Onde a gente, onde a gente atende através dos fisioterapeutas, dos psicólogos, as crianças especiais da PAI e outras pessoas particulares, né? que coisa Então, bonita, gente. É um trabalho de terapia com equinos. Que coisa bonita isso. ali eles fazem, por exemplo, eles fazem exercício em cima do cavalo, Sim, eles atiram bolinhas em cesta, né, para fazer um movimento com os braços, enfim, né, para ter fisioterapia ali mesmo. É interessante, né? Porque quando a gente não conhece o cavalo, o leigo, né? O tamanho do animal assusta a gente. Mas Sim, eles são animais muito dóceis. É ou não é, Chiru? é Eles adoram verdade, crianças. é verdade, mas tu sabe o porquê de colocar uma criança especial em cima de um cavalo ou que ela tenha um problema físico, né? Por quê? Porque o cavalo, quando ele caminha, ele imita, ele faz o movimento, em 90% ele faz o teu movimento como se tu estivesse caminhando. Então, Aham, quando tu tá em cima dele, como se tu estivesse caminhando, entendeu? Porque ele sim. faz um jogo pendular, ele te leva para Aham, um lado, para o outro, para frente e para trás, né? sim, Então, por isso que às vezes tu anda uma hora a cavalo, tu te sente muito cansada, né? Por quê? sim. Porque tu
é como se tu estivesse caminhando. Então, Caminhando com ele. para essas pessoas que têm problemas, elas estão Sim. se exercitando ali sem forçar, né? Sim. Então, esse é o grande lance da ecoterapia. Não, e É pra... eu acho que o contato com o animal também é tão importante para essas Não, pessoas, né? sim, o contato dá uma qualidade de vida para eles extrema. E é interessante, Cheru, nas minhas aulas de montaria aqui em Porto Alegre, que eu tenho na AC Rédeas, com Antônio Corrêa, maravilhoso, né? Sim. E me ensina muitas coisas sobre montaria, ele, né, é um grande especialista nisso, né, em outras atividades também com o cavalo, né. E o que eu notei, quando as crianças chegam perto dos equinos, eles parece que sentem que elas são pequenas, eles sabem que tem cuidado, o animal parece que, né, ele tem uma sensibilidade, é uma coisa muito especial. Ele tem um cuidado especial mesmo, tem mesmo. Com as O crianças, né? movimento dele se torna menos agressivo, né? Exatamente, é impressionante. Mas obrigada, Chiru, por, né, compartilhar com a gente aqui esse seu teu lindo trabalho com equinos aí em Pelotas, né? Muito bem. Agora, Chiru, é o seguinte, está chegando no finalzinho do nosso trabalho aqui, a Alice, a jornalista que está sempre conosco, nos ajudando aqui na técnica, em tudo, nas lives, né? Sempre nos avisa, então, é isso. E eu queria que a gente agora, para fechar com chave de ouro, a gente declamasse uma poesia juntos, que Sem ela é problema. sensacional, ela é linda demais. Então, vamos fechar essa nossa entrevista noturna e deixar as pessoas, né, irem para suas camas, né, pensando nessa poesia tão bonita. Vamos fazer essa parceria, Chico? Top? Com certeza, né? Bom, eu queria, antes disso, onde é que a gente pode comprar o teu livro? Tu tem como dizer aqui para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, talvez, né, que queiram adquirir o teu livro tão bonito? Aqui em Pelotas tem uma loja aqui que tem ele lá, que é a Estúdio CDs. Fica no Estúdio CDs. Qual é o endereço? É no calçadão da Andrade Neves, em Pelotas. Não Perto tem do como... Aquários? É, Perto do Aquários? perto do Aquários. Todo mundo conhece o Aquários, tá? Mas tu sabe que eu também, a maioria da disponibilidade dos livros é comigo mesmo. Eu mando pelo correio, tenho mandado. Tu pode falar o teu e-mail, Chiru, para as pessoas aqui É escrever? Chiru Antunes, com Chiru X, com né? X-I-R-U, Antunes, como se fala, hotmail.com. @hotmail.com. Então, pessoal, é chiruantunes@hotmail.com. Muito obrigada, Chiru. Não, e Tá? tem o meu WhatsApp também, que é 539-8118-7878. Ok, 539-8118. 7878. Muito bem, muito obrigada. Tá? Então, não, é sempre bom, né? As pessoas que estão assistindo isso, né, querem ler, têm curiosidade de ler esse teu lindo trabalho, né, chamado Olhos Pampa, que foi lançado há quanto? Um mês atrás, eu acho, Chiru, mais ou menos? Eu acredito que um mês, mais ou menos. Então, vamos lá. Bom, eu abrindo aleatoriamente o teu livro, eu cheguei nessa poesia chamada Fronteira da Alma. Sim. E eu chorei quando li essa poesia. Mas Sabe? que bom, né? Ela me emocionou muito. Então, eu gostaria de ter o prazer de poder compartilhar com esse grande declamador, né, que é o Chiru Antunes. Quem não conhece, ele é uma pessoa extremamente competente, conhecida aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é uma honra
né, Obrigado. poder declamar esse lindo poema escrito por ti aqui agora para as pessoas que estão nos assistindo. Vamos lá, então, Chiru? E vou Mas dizer um tchau para todo mundo. Um grande abraço que nos assistindo. Obrigada, Alice. Obrigada, Infonews. Obrigada, Antunes, pelo carinho de você estar aqui, ter passado esses 60 minutos conosco aqui nesse não, bate-papo. eu que agradeço. Já também de antemão gostaria de agradecer a Alice e pedir desculpas para ela pelos transtornos. Imagina, a gente vai ajustando os parafusos. Não, e também te dizer que tu és uma pessoa fantástica, muito sensível, e que esse teu livro é fantástico, uma coisa maravilhosa mesmo. Eu estou lendo ele aos poucos, né? Muito obrigada pela gentileza. Agradecer esse momento que é muito bom. Mais momentos como este, tu sozinho, ou até com o Severino, vão ocorrer outros parceiros teus, tá? O Severino é importante, né? Uma pessoa importante. O Severino é top. O Chico Zambuja também, né? É verdade. Então, vamos lá na fronteira da alma, vamos entrar nessa fronteira agora, Chiru. Atravessar essa fronteira. As damas primeiro, né? Vamos lá, então. Saberás de mim pelo entardecer, pelo vento manso entre as paineiras, pela lua clara em meio às figueiras, quando eu me for, saberás de mim. Porque andarei sempre à tua volta, nas tuas visagens, no teu sonho bom, e quando teus olhos molharem de saudade, secarei o pranto, amenizando a dor. Cuidarei de ti a cada passo teu, a cada amanhecer, teus olhos serão os meus, para que contemples ao longe estes campos que vivem em nós e no amor que eu te dei. E a cada noite, quando alguma estrela se desprender de uma constelação, serei então às vezes de um cometa, no rumo doce do teu coração. Ficarão para ti os potros que amansei, sua mansidão abrigará a ternura que tenho por ti. Quando a tardinha pastarem à frente do caserio, terás a certeza que estarei bem junto por aqui. Saberás de mim no tremular da vela, que escorre o tempo pela madrugada. Que será teu, mas não vai separar a dimensão que une duas almas. Lindo! Parabéns, Ciro! Parabéns, muito obrigada. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos que estão nos assistindo e até a próxima. Da mesma forma. Uma boa noite também aqui, boa noite. Tchau, tchau, Ciro. Obrigada, Alice. Tchau.